Olá! Hoje este vídeo é dedicado a eles, portanto aos noivos, que são também um dos grandes protagonistas do dia do seu casamento. E para tal, hoje iremos partilhar 5 dicas consigo para que encontre o fato de noivo ideal e à sua medida. Assim, o primeiro aspecto a ter em conta é o estilo do noivo e do seu casamento. Ou seja, os seus gostos, o seu estilo e a sua personalidade são fatores que é necessário ter em conta para que encontre o seu fato de noivo ideal. Assim como também é necessário que o noivo tenha em conta o vestido que a sua futura esposa irá usar para que no dia do seu casamento estejam a combinar e exista toda uma grande harmonia entre ambos. E ainda relativamente ao estilo, mas neste caso no estilo do casamento, é preciso também ter em conta o género de cerimónia que os noivos estão a organizar, ou seja, se estiverem a planear um casamento mais tradicional que se realize num hotel, numa igreja ou numa quinta, os noivos devem optar por uma opção mais elegante, enquanto que se estiverem a planear um casamento fora do normal, vintage e diferente, os noivos podem também optar por um fato que seja mais diferente, mais original e criativo. Posteriormente, o tipo de fato de noivo. Já como acontece no caso dos vestidos de noiva, em que as noivas têm uma grande variedade de modelos, cortes e estilos, também os noivos têm uma grande variedade de fatos de noivo. Por exemplo, temos o fato clássico, que é o mais comum em Portugal e o mais adaptado às celebrações que sejam mais simples. Este fato de noivo é ideal para usar com uma camisa branca, com um colete azul marinho, azul escuro ou cinzento. Assim, a segunda opção são os smoking, que são um estilo que nos remonta para os grandes eventos de moda, por exemplo, os Oscar ou os Globos de Ouro, em que vemos as grandes celebridades a pousarem nas passadeiras vermelhas com este estilo tão particular. Normalmente é constituído por um casaco curto pela cintura e reto, sendo que é mais comprido na parte de trás com uma forma arredondada. O smoking normalmente também adota uma cor branca ou negra e é recomendado que os noivos usem este estilo com um laço. As casacas são também uma alternativa que os noivos têm à sua disposição. Normalmente assumem uma cor cinzenta ou preta, sendo que na parte de trás é mais comprida e assume uma forma arredondada. E por último temos os frac, que corresponde à máxima etiqueta e são ideais para os casamentos que se realizem ao longo da manhã. Normalmente assumem uma cor cinzenta ou preta e podem ser usados com uma camisa branca, com calças pretas, cinzentas ou com riscas verticais, com coletes e ainda com gravatas. Alugar ou comprar? Se estão a pensar alugar um fato de noivo, é importante que encontrem um profissional que esteja à vossa disposição para vos oferecer exatamente aquilo que procuram, assim como oferecer-vos uma versatilidade e uma grande diversidade de modelos. Esta acaba por ser uma das alternativas mais amigas do seu budget. Se, pelo contrário, os noivos pretendem comprar um fato de noivo, podem sempre recorrer aos grandes nomes e aos grandes designers do mundo da moda nupcial. Podem ainda procurar um alfaiate que personalize o fato de noivo da forma que desejam e fazê-lo assim à sua medida, ou então podem também ir a uma loja, caso tenham um orçamento mais reduzido, e escolher aquele que mais lhe agrada. E como quarto passo, temos então os acessórios. Um outro aspecto são os acessórios, ou seja, ao contrário do que muitas pessoas podem julgar, os noivos têm também uma grande gama de acessórios a que podem recorrer para dar um toque especial ao seu look no dia do casamento. Assim, uma das primeiras opções que têm à sua disponibilidade são então as camisas de casamento, que podem encontrar nas mais diferentes cores e tonalidades, assim como a gravata, que pode assumir as mais diversas cores e ainda formas, ou seja, pode optar por uma gravata clássica ou por uma gravata borboleta ou até mesmo por um laço. Também os sapatos correspondem a um aspecto que vai ao encontro da personalidade dos noivos. E os noivos aqui têm também uma grande gama de cores, mas normalmente optam por uma cor acastanhada, cinzenta ou preta. O mesmo acontece para os coletes, com imensas variedades, e ainda há noivos que optam por usar suspensórios caso estejam a organizar um casamento vintage, ou então ainda os botões de punho, que dão um ar mais formal, portanto ideal para os casamentos que se realizam à noite ou com uma vertente mais sóbria. No momento em que os noivos estão a decidir o fato de noivo e estão a pensar quais acessórios que vão usar, é importante que tenham este aspecto em conta, uma vez que vão contribuir também para o total que a sua conta vai assumir e, portanto, refletir-se no orçamento que tem. E por último,
a prova e o momento de experimentar o seu fato de noivo. O último conselho que vos queremos dar é a prova, ou seja, experimentem o fato de noivo as vezes que forem necessárias e tenham atenção ao tamanho, à cor e ao próprio estilo do fato de noivo, porque o mais importante aqui é que se sintam cómodos e gostem daquilo que estão a ver e se sintam fiéis à vossa personalidade. Lembrem-se que esta é uma eleição própria, podem buscar uma opinião à futura esposa, às vossas mães, aos vossos companheiros, mas a última palavra está sempre do vosso lado. Portanto, o mais importante é que se sintam confiantes no seu grande dia de casamento. Para além disso, pode também ainda surpreender todos, e especialmente a noiva, ao levar um acessório que não seja do seu conhecimento e assim causar um efeito wow em todos os presentes. Se deseja ver mais vídeos como este, subscreva o nosso canal de YouTube e passe ainda pelo post que temos na descrição deste vídeo para ficar a saber mais como acertar em cheio no fato de noivo.